Com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 5 de julho do ano 2023. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, aqui no nosso Panorama 95, mais dicas de saúde chegando aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico endocrinologista Dr. Alcibiades Neto, do Instituto Penedo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Alcibiades, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. É mais um prazer estar aqui no dia de hoje. Fazia um tempo que eu não comparecia, né? Mas aí hoje eu decidi voltar. Que legal, né? Agora, o nosso tema de hoje é neuropatia. O que é neuropatia? Então, a neuropatia, né, o tema que eu resolvi trazer, chama neuropatia diabética. É uma complicação do diabetes, pouco falado, né, na prática, né, com os pacientes inclusive, mas nós sabemos, né, que de todas as complicações do diabetes, que seria as mais famosas, as complicações nos olhos, né, nos rins, no coração e nos nervos, que é a neuropatia, é exatamente a neuropatia a complicação do diabetes mais comum na prática, né? Então, a gente sabe que, embora seja a mais comum, né, é a menos falada e a que menos os profissionais de saúde buscam na prática. Mas no caso, ela atinge só quem é diabético já? Isso, a neuropatia diabética, né, ela é exclusiva do diabetes, mas existem outras neuropatias, né? A neuropatia diabética, essa complicação, né, devido ao excesso de açúcar no sangue, né, ela vai destruindo de forma gradual e progressiva, né, de forma lenta, os nervos, né, que geralmente começam nas pernas e nos braços, né, mas principalmente nas pernas, e aí ela vai subindo de forma gradual. E você consegue identificar, por exemplo? Consegue identificar porque ela tem sintoma, né, tem sintomas e sinais que geralmente os pacientes eles relatam, né. O sintoma principal é à noite, né? À noite, quando o paciente ele vai deitar ou ele acorda durante a madrugada com queimor, né, nos pés, ou uma sensação de formigamentos nos dedos, né? Que esses formigamentos geralmente é em uma ou nas duas pernas, geralmente nos pés, e aí ele tende nos próximos anos, se o açúcar não for bem controlado, a evoluir e subir para as pernas. E se não houver, no caso, um tratamento, que tipo de sequelas o paciente pode ficar? O tipo de sequela mais comum, né, nesses casos é aquele pé diabético em que abre uma ferida, que a pessoa perde a sensibilidade dos pés e acaba que pisa em algum prego ou em alguma pedra, em algum objeto pérfuro-cortante e não sente, né? E aí, quando vai observar alguma lesão, já está, na verdade, com sinais de infecção, né? E aí forma aquela úlcera que não consegue cicatrizar, porque o diabetes, né? Todos nós sabemos que é de difícil cicatrização, aquele diabetes mais descompensado. E aí, infecciona e quando vai ver, geralmente já é tarde demais e necessita amputar, né? Agora, no caso, a neuropatia diabética já é uma consequência, por exemplo, de um paciente que não tratou, não soube conviver bem com a diabetes? Isso, exatamente. É uma complicação crônica do excesso de açúcar alto ao longo de vários anos, né? E esse excesso de açúcar, como eu falei, vai inflamando os nervos, vai destruindo, a pessoa vai perdendo a sensibilidade, e aí, se nada for feito, né, se o açúcar não for controlado, isso vai progredindo, e aí o final, né, seria geralmente nos casos a amputação. Agora, existem formas de você evitar a neuropatia? Sim, existe além do controle do diabetes, né, que é o principal, né, a gente tem que controlar as outras comorbidades que geralmente vêm associadas, né, com o diabetes, que seria a pressão, aquele paciente que fuma, né, deve suspender o uso dos cigarros e bebidas alcoólicas, também deve ser suspensa. Claro, né, fazer atividade física, uma dieta bem equilibrada, tudo isso faz parte da prevenção, né, dessa comorbidade. Para quem é diabético, qual é a importância que tem a atividade física? Então, a atividade física ela tem um papel primordial, principalmente no controle da glicose, né, de forma coadjuvante no controle da glicose, mas também na circulação, né? Então, a gente sabe que a neuropatia diabética, além de ser um problema do diabetes, do excesso de açúcar,
é também um problema vascular, ou seja, das veias, das artérias das pernas estarem entupidas, né? Então essa atividade física permite uma melhor circulação, né, do sangue nas artérias, né, dos membros inferiores. Isso facilita, então, né, diminui a progressão para a neuropatia. Tem uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. Doutor, meu esposo é diabético. Sábado ele tomou o remédio de manhã. Quando foi à tarde ele bebeu. Aí quando foi no domingo ele continua a beber. Aí na segunda-feira ele tomou o remédio. Aí a parte da tarde, na segunda, começou a ficar intoxicado. E aí eu levei ele no hospital e o doutor disse que seria alergia. Será que foi da cachaça? Então, dependendo do remédio que ela fez uso, né, contraindicado. No diabetes, assim, a gente pede para suspender o uso de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica em si, por exemplo, vou citar a cerveja, né, aquelas long neckzinhas de cerveja tem 300 calorias, né, então se a gente consumir essas, pelo menos 2 ou 3, já consome praticamente a dieta do dia, né. Então, o uso dessas bebidas alcoólicas no diabetes piora muito o controle, né. E se você tomar medicação associada, né, então, além do açúcar elevar, você não vai ter o benefício do uso da medicação e vai ter o efeito colateral dela, né, que aí, dependendo da medicação, pode ser um efeito colateral grave e parar na UTI, né. Então, bebida não combina com diabetes? Não combina. Nenhum tipo de bebida? Só um vinhozinho, uma tacinha, tá de bom tamanho. O vinho, no caso, mas não pode também exagerar? Não, uma tacinha já tá de bom tamanho. Isso por dia, no caso? Isso. Agora, é difícil, por exemplo, os seus pacientes, é difícil convencer realmente, no caso aqui do nosso ouvinte, a gente não vai aqui citar nomes, claro, mas dá ele como exemplo. No controle da diabetes, né, tomou remédio pela manhã, à tarde foi tomar uma cachaçinha, uma bebida, né? É difícil realmente o paciente ter essa consciência de que tem que abrir mão de alguns costumes? É difícil, né, porque o diabetes, como a gente já comentou em outras oportunidades, é uma doença silenciosa, né? Então, a gente nunca vai se deparar com o excesso de açúcar no sangue, ele dificilmente vai causar algum sintoma que seja perceptível ao paciente. Porém, quando esse açúcar fica alto ao longo de vários anos, né, tem todas as complicações, já a neuropatia é uma delas. Então, convencer aquela pessoa que não está sentindo absolutamente nada, mas tem uma glicose de 300, por exemplo, que a bebida alcoólica vai piorar essa glicose, é muito difícil, né? Porque ela não consegue enxergar a médio e longo prazo a consequência desse açúcar alto e do uso de bebida alcoólica associado, né? Como é que é o tratamento da neuropatia diabética? É a base de medicamentos? Como é que é? Então, o mais importante, como eu falei, é controlar o açúcar, né? Para evitar a progressão. Aquele dano que foi causado já pelo excesso de açúcar, ele não reverte mais. Então, por exemplo, se você perdeu a sensibilidade dos pés, né, pelo diabetes descompensado, aquele dano que causou lá não reverte mais. Então, o objetivo do controle do açúcar é prevenir que você piore aquele dano. E as medicações são para aliviar os sintomas relacionados à neuropatia, né? Então, existem medicações, mas são medicações para controle de sintomas, não é para diminuir a progressão ou voltar para o que era antes, né? Quer dizer que os danos que você adquire graças à diabetes, você não pode mais recuperar? Na neuropatia, não. Na neuropatia você não consegue mais recuperar o que era antes do dano, né? Você só consegue evitar a progressão e controlar os sintomas que porventura venham a acontecer. No nosso WhatsApp, Marcos pergunta ao Dr. Alcebite se o refil da insulina Lantus é a mesma coisa do uso da caneta Lantus. São exatamente a mesma coisa, só que o refil você vai ter que aplicar com seringa, né? Seringa e agulha. E a caneta é o dispositivo em que a gente usa, mas já vem acoplado a agulha dentro. Mas é para a mesma função? É a mesma função, é exatamente a mesma insulina. Pergunta aqui do nosso WhatsApp, a diabetes é hereditária? Então, vai depender do tipo de diabetes, né? Hoje a gente sabe que existem mais de 10 tipos de diabetes, né, já relatados. As mais comuns, que é aquele tipo 1 e tipo 2, né, que a gente fala, e existe também a gestacional, mas esses dois, o tipo 1 e o tipo 2, são os mais comuns. O tipo 1 é aquele da criança, a criança e adolescente, em que
ela já nasce com a predisposição e geralmente até os 20, 15 anos, 25 anos ela vai desenvolver. E o tipo 2 é aquele relacionado à obesidade, ao excesso de peso, né? Que é aquela resistência à insulina. Então, o tipo 2 a gente já sabe que tem alta relação familiar. Então, se o pai e a mãe, né, daquela pessoa são diabéticos, a chance dela se torna alta, né? E o tipo 1, embora a pessoa já nasça com a predisposição, não se tem uma relação familiar bem estabelecida. Então, o tipo 2 sim, o tipo 1 nem tanto. Mas no caso, a criança, a pessoa já nasce com a disponibilidade de ter diabetes ou não? Sim, ela já nasce com o erro, né? O erro lá no gene. E por um gatilho, né? Que esses gatilhos geralmente são doenças virais na infância, o uso de algumas vacinas, pode desencadear, né, a autoimunidade e aí levar ao diabetes tipo 1. Quais são os costumes mais corriqueiros que, por exemplo, o diabético ele faz e ele não tem ideia de que é prejudicial para a saúde dele? Primeiro é comer açúcar. Então, assim, chama a atenção o uso de bebida alcoólica, né, que a pessoa muito pergunta, mas um uísque é igual ao uso da cerveja? Então, essa pergunta é muito comum, então, e a gente sabe que não existe assim diferenciando se o uso de bebida alcoólica destilada é igual ou melhor do que o uso do caso de cerveja, né, de fermentados. Outra, por incrível que pareça, né, a atividade física, as pessoas reclamam muito assim, será que realmente diminui a glicose? Então acaba subestimando, né? Uso de determinadas medicações, eu estou sentindo nada, então para que eu vou usar a medicação, né? Então, esse ponto que eu sempre toco aqui, da medicação, da atividade física, da bebida alcoólica, do uso do cigarro, né? Tudo isso, embora eu venha aqui falar, né, quase que uma vez no mês, ainda é uma coisa muito negligenciada pela população, né? No nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta aqui o seguinte, né? Ele diz que é diabético e saiu uma ferida no seu pé e faz muito tempo que não cicatriza. Ele está preocupado com relação a isso. Há motivo de preocupar? Assim, né? Porque essa ferida, se ele for diabético, né, de longa data, de pelo menos aí 10 anos de diabetes, tabagista, usuário de bebida alcoólica, enfim, e não tiver em nenhum momento, né, da sua avaliação com o médico, avaliado os pés, né, ele provavelmente é portador de neuropatia diabética, e essa ferida que não está cicatrizando, provavelmente também já é pela deficiência de circulação naquela região. Então, o que ele precisa ser avaliado, né, precisa ser avaliado com calma pelo médico assistente para avaliar se existe ou não circulação eficaz naquela ferida, naquela úlcera, e em havendo uma circulação eficaz, se seria necessário ou não fazer algum procedimento na ferida, né, curativos especiais para estimular a cicatrização. Só para um detalhe, Marcos, em 2015, quando eu era estudante, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre exatamente a pesquisa de neuropatia diabética na população, né? Então, esse paciente aí, por exemplo, que teve essa ferida, e a pergunta que eu fiz na minha pesquisa era quantas unidades de saúde do Rio Grande do Norte, né, tinha os pacientes diabéticos e tinha seus pés avaliados, né, os pés avaliados, que é uma obrigação do médico da unidade de saúde avaliar uma vez por ano, né, que é uma forma inclusive de rastreio da neuropatia diabética, naqueles pacientes que são assintomáticos, avaliar os pés, né, através de equipamentos e do exame físico. Então, o que é que eu concluí no estudo? Que de 119 unidades avaliadas, menos do que 5% o médico, né, ou a equipe de saúde da unidade de saúde avaliava os pés dos seus pacientes. Então, é por esse motivo que essa ferida aí no paciente é bem comum de acontecer e ela, infelizmente, é uma causa importante, né, ainda nos dias de hoje, de anos de vida perdido. Ou seja, uma pessoa que tem 30, 40 anos de idade amputou uma perna que poderia ter trabalhado por mais 20 a 25 anos, por exemplo. Fica meio que aposentado, né? E o medo, no caso de qualquer diabético, é a amputação. Exatamente, né? Mas você pode evitar, no caso. Isso, a gente faz o rastreio, né? Como eu falei, o rastreio é feito naquele tipo 1, no 5º ano do diagnóstico. Então, por exemplo, ele recebeu o diagnóstico em 2023 de diabetes tipo 1. Em 2028, ele já começa a fazer o rastreio do exame do pé.
que é um exame médico, né, ou feito com um profissional de enfermagem, visual, em que ele vai avaliar os pulsos e fazer testes específicos nos pés para avaliar a sensibilidade. E no tipo 2, no momento do diagnóstico, deu o diagnóstico tipo 2, pronto, naquele momento ele já precisa ser rastreado para a neuropatia diabética. E a partir daí, anualmente, ele precisa ser avaliado, né? Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 99647-7721. Você pode segui-lo no Instagram, @Dr. Alcebiades Neto. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a participação e fico à disposição para um novo convite. 7h40, vamos para um rápido